Oi, gente, eu sou a Tainá. Oi, gente, tudo bem? Eu sou o Kelvin. Então, agora nós vamos dar continuidade ao assunto de cônicas e falar um pouco sobre a hipérbole. Isso. E a gente vai tratar sobre a construção da mesma e falar também sobre seus principais elementos. E no final resolver uns exercícios com vocês. Eu espero que vocês gostem da aula e se tiverem dúvida podem perguntar ao final, tá bom? Exatamente, vamos com a gente e boa aula. Então, gente, a nossa aula vai ser dividida em 4 momentos. O primeiro momento será a nossa conceituação. A gente vai conceituar para vocês o que seria uma hipérbole. Depois a gente vai falar sobre os seus principais elementos. E para finalizar, a gente vai fazer o esboço dela com a resolução de exercícios. Então, gente, antes de começar o conteúdo, eu só quero dizer que o nosso objetivo para essa aula é que vocês entendam o que é uma hipérbole, saibam identificar, saibam seus elementos e principalmente aprendam a construir uma hipérbole, que esse é o foco da aula, tá bom? Então, se ficar qualquer dúvida, vocês podem falar que a gente quer que vocês saiam daqui sabendo isso com toda certeza no fundo do coração de vocês, tá bom? Então, gente, a primeira pergunta que vocês poderiam fazer pra gente é o que seria uma hipérbole. Uma hipérbole nada mais é do que uma figura geométrica plana que é girada a partir de dois cones justapostos pelo vértice. Eu coloquei aqui do lado uma figura para vocês verem como são esses cones. E a partir daí, a gente pegaria um plano e intersectaria esses dois cones desde a parte de cima até a parte de baixo. E com esse corte que a gente faria, a gente geraria dois ramos, um na parte inferior e outro na parte superior. Que aí a gente conseguiria achar a nossa hipérbole. Porém, a gente também pode definir hipérbole por uma forma mais matemática, que seria a seguinte. A gente teria o conjunto dos pontos P, tais que a distância desse ponto P até o F1, que seria seu foco, menos a distância do ponto P até F2, que seria seu segundo foco, tudo isso em módulo resultaria em 2A. E assim a gente define hipérbole. E esses elementos que eu falei com vocês, F1 e F2, a gente vai aprender mais no próximo slide. Então, agora que vocês já sabem o que é uma hipérbole, eu vou começar a apresentar alguns de seus elementos. Não muda muita coisa, né, das outras cônicas, mas é sempre bom estar relembrando esses termos. Primeiramente, a gente tem a reta focal, que é a reta onde está contida os focos da hipérbole. Beleza. Segundamente, a gente tem os focos da hipérbole, né, porque é muito importante saber que esses focos são a distância do centro até F1 e a distância do centro até F2, que a gente vai ver mais a fundo mais pra frente. Ok. Depois disso, a gente tem os vértices, que estão representados, né, na figura acima, por A1 e A2, que são justamente os pontos onde a hipérbole intersecta a reta focal, onde ela corta a reta focal. E justamente por isso, o segmento A1 A2 representa o eixo focal da hipérbole, onde o seu comprimento, né, onde a distância de A1 até A2 é 2A. Isso é importante que vocês guardem, viu, gente? Outro elemento importante, gente, que a gente pode citar, que está presente em todas as cônicas, inclusive na hipérbole, é o centro. O centro, ele pode ser calculado a partir do ponto médio entre os vértices ou do ponto médio dos focos. O centro ele se localiza no eixo focal, seja em relação aos vértices ou seja em relação aos focos. Então, por isso que a gente pode calcular o centro a partir do ponto médio, seja do vértice, que a gente coloca como A maiúsculo, ou como o ponto médio do foco, que a gente coloca como F maiúsculo. E aqui do lado a gente colocou para vocês uma imagem para vocês verem que a gente consegue calcular umas distâncias e achar umas incógnitas que são muito importantes para mais na frente a gente montar o esboço da hipérbole e também para a gente conseguir montar a equação canônica. Então, se vocês perceberem ali, a gente consegue ver que a distância do vértice ao centro equivale ao meu Azinho. E a distância do meu foco ao centro equivale ao meu Czinho. Assim como também a gente pode perceber que a distância do meu foco até o meu segundo foco, o meu F1 até o meu F2, vale 2C. E minha distância do A1 até A2 vale 2A. Vamos para o próximo slide. Agora a gente vai ter a reta não focal, que é uma reta que passa pelo centro e é perpendicular à reta focal. Mas o que a gente precisa saber sobre ela é que a hipérbole não vai intersectar essa reta em nenhum ponto. Por quê? Por que isso acontece? Porque ela é mediatriz de F1, F2. Ou seja, se eu tiver um ponto nessa reta, que nem tem na segunda imagem, tem um ponto, tem F1, F2, ele vai ser mediatriz. Ou seja, o módulo da distância desse ponto até F1 menos a distância desse ponto até F2 vai ser igual a zero, porque vai ser o mesmo valor.
E isso vai ser diferente de 2A. E a gente aprendeu que para fazer parte da hipérbole, essa distância tem que ser igual a 2A. Então, por isso que essa reta não focal não faz parte da hipérbole. Então, gente, outro ponto importante que a gente precisa citar em relação à hipérbole é a excentricidade, o vértice imaginário, o retângulo de base e as assíntotas. Vamos começar pela excentricidade. O que seria a excentricidade? A excentricidade está presente em todas as cônicas. E ela mostra pra gente, ela é um quociente que mostra pra gente o quanto uma cônica ela desvia de uma circunferência. Ela mostra o desvio de uma cônica em relação a uma circunferência. E ela pode ser calculada pelo nosso Czinho sobre o A. O Czinho, a gente não pode esquecer que é a distância do foco até o meu centro. E o meu Azinho é a distância do meu vértice focal até o meu centro. Então, a excentricidade a gente calcula C sobre A. E esse resultado, se for maior que 1, a gente tem nossa famosa hipérbole. Os vértices imaginários, eles são os vértices que não estão no eixo focal. A gente chama eles de B1 e B2, porque são dois vértices que não estão no eixo focal. A hipérbole não passa por eles. Mas por que eles são importantes? Porque a partir deles, a gente também pode calcular uma outra incógnita, chamada de Bzinho, que a gente calcula do B1, que é o vértice não focal, até o centro, a gente vai chamar de Bzinho. E esse Bzinho lá na frente vai aprender, mais pra frente nos slides, que ele é importante para a gente também conseguir achar a equação canônica de uma hipérbole. Então, por isso que a gente aprende também o vértice não focal. Então, só para relembrar, o vértice não focal não está no eixo focal, logo a hipérbole não intersecta ele. Outra coisa também que é importante a gente citar é o retângulo de base, que a partir das distâncias que a gente encontra do vértice focal até o centro, que é o nosso Azinho, e do vértice não focal até o centro, que é o nosso Bzinho, a gente consegue achar nosso retângulo de base, que tem medida de lados, respectivamente 2A e 2B. E a partir daí, já entrelaçando os conceitos, a gente consegue achar nossas assíntotas, que são retas que fazem parte das diagonais desse retângulo de base. E as assíntotas são retas que se aproximam muito perto das hipérboles, mas elas nunca cortam as hipérboles. Agora vamos para o próximo slide. Então, agora que você já sabe os principais elementos da hipérbole, eu posso começar a falar sobre a forma canônica, senão vão ficar, ué, o que é esse A, o que é esse B? Vocês vão entender tudo que eu vou falar, eu espero. Mas então, a forma canônica tem 4 tipos para os 4 tipos de hipérboles diferentes. 2 com centro na origem e 2 com centro fora da origem. Eu vou começar falando sobre a hipérbole com centro na origem e a reta focal coincidente com o eixo OX. Esse tipo de hipérbole vai ter forma canônica do tipo x² dividido por a² menos y² dividido por b² igual a 1. E aí, a gente vai ter que o meu C, que é do centro, vai ser no ponto 0, 0, né? Porque vai ser na origem. O meu F1 vai ser menos C, 0. O meu foco 2, o meu F2 vai ser C, 0, né? Porque um pro lado direito positivo, outro pro lado esquerdo negativo. O meu A1 vai ser menos A0. O meu A2, A0. O meu B1, 0 menos B, né? Porque ele é no eixo vertical, né? O meu eixo imaginário. O meu B2 vai ser 0 e B. Ok. Agora eu vou explicar como que a gente chega, né? Nessa forma reduzida, nessa forma canônica para vocês. Então, a única coisa que a gente vai precisar saber para chegar nessa forma canônica é aquela condição, né, do que o ponto precisa para fazer parte da hipérbole, onde que a gente tem o módulo da distância desse ponto até o foco 1 menos a distância desse ponto até o foco 2 vai ser igual a 2A, ok? E aí a gente apenas substitui termos. O jeito para chegar é muito parecido, se não o mesmo, do que o da elipse, né? Então por isso que eu nem coloquei a conta completa, porque a gente só vai substituir termos, tirar raízes, e aí a gente vai chegar naquela parte ali, onde c² menos a² que multiplica x² menos a² vezes y² igual a a², que multiplica c² menos a². E eu sei que o meu b² é justamente igual àquilo dali, né? c² menos a². Então a gente substitui o termo e fica b² x² menos a² y² igual a ao² b². Muito quadrado, né, gente? Mas aí, a gente divide tudo daquilo dali por a² b² e chega na nossa forma canônica da hipérbole com centro na origem e foco e a reta focal coincidente com o eixo OX. E x² dividido por a² menos y² dividido por b² igual a 1. E além disso, a gente tem as nossas assíntotas, né, que o Calvin explicou para vocês o que era.
e que vão ser o bx menos ay igual a zero e o meu bx mais ay igual a zero, tá bom? Aqui, gente, a gente tem um segundo caso de hipérbole, que é a hipérbole centrada com o centro na origem e a reta focal no eixo OY. Ela é o mesmo processo do slide anterior para a gente chegar na equação canônica. O que muda agora é a posição da incógnita y, que agora ele vai ficar na frente e vai ficar como a gente está mostrando para vocês. Y ao quadrado sobre a ao quadrado menos x ao quadrado sobre b ao quadrado é igual a 1. E aqui também do lado a gente colocou para vocês as fotos para vocês compararem uma hipérbole centrada na origem com no eixo OY e uma no eixo OX centrada na origem também. E aqui em cima do meu vídeo vocês conseguem ver que agora as assíntotas dessa hipérbole vão ser ax menos by igual a zero e ax mais by igual a zero. E os focos vão ser 0, menos c e 0, mais c. Os vértices focais, 0, menos a, 0, mais a. E os vértices não focais, menos b0 mais b0. Então, agora eu vou falar sobre a hipérbole com o centro fora da origem no ponto x0 e y0. E com a reta focal paralela ao eixo OX. Então a gente sabe que nesse tipo de hipérbole o centro vai ser em um ponto x0, y0, né, qualquer. E a distância do foco 1 até esse centro vai ser igual à distância do foco 2 até esse mesmo centro, que vai ser igual ao meu Czinho, que isso já até foi dito anteriormente. Os meus focos vão ser F1 igual a x0 menos c, y0, e o meu foco 2, x0 mais c, y0, porque é a distância, né, desses pontos até o meu centro. Ok. As coordenadas de um ponto P pertencente a essa hipérbole vão ser x mais x0, que esse x vai ser o meu ponto, e y mais y0. Beleza. E aquilo, para o ponto P pertencer a essa hipérbole, vai ter que obedecer aquela condição que eu já falei 1000 vezes. A distância, o módulo da distância do ponto P até F1 menos a distância desse ponto P até F2 vai ter que ser igual a 2A. Então, sabendo essas três coisas, eu apenas substituo para chegar naquela forma canônica onde x menos x0 ao quadrado dividido por a ao quadrado menos y menos y0 ao quadrado dividido por b ao quadrado vai ser igual ao meu 1. Beleza. Porque aqui a gente vai fazer as mesmas etapas das outras cônicas, das outras hipérboles que eu já falei e tudo mais. E aí as minhas assíntotas vão ser x menos x0 menos a, y menos y0 igual a 0 e b que multiplica x menos x0 mais a que multiplica y menos y0 igual a 0, gente. Então, gente, agora a gente vai mostrar para vocês mais um exemplo de hipérbole. Essa próxima hipérbole, ela também não está centrada na origem. Só que agora ela está com a reta focal paralela ao eixo OY. O que muda nela é só a posição onde o y fica na equação, porque para a gente chegar nessa equação final é o mesmo processo da anterior. Agora, nossa equação vai ficar com a seguinte forma, como vocês podem observar aí. Y menos y0 ao quadrado sobre a ao quadrado menos x menos x0 ao quadrado sobre b ao quadrado é igual a 1, onde o nosso b ao quadrado vai ser igual a c ao quadrado menos a ao quadrado. Aqui embaixo a gente colocou para vocês também duas fotos para vocês compararem como uma hipérbole seria sem estar centrada na origem, só que paralela ao eixo OY, e outra com o eixo OX sem estar centrada na origem. E também aqui do lado vocês podem ver que os focos, para a gente encontrar os focos, as retas, mudariam também um pouco, mas não muita coisa. Então, nosso foco seria, nosso F1 seria x0, y0 menos c, e o F2, x0, y0 mais c. A reta focal seria x igual a x0, os vértices focais, A1 seria x, y0 menos a, e o A2, x, y0 mais a. A reta não focal seria y igual a y0, os vértices imaginários, que são nosso B1 e nosso B2, seriam x0 menos b, y0, e x0 mais b, y0. As assíntotas seriam a que multiplica x menos x0, menos b que multiplica y menos y0 é igual a 0, e a que multiplica x menos x0 mais b que multiplica y menos y0 é igual a 0. Então, gente, aqui, para a gente começar a esboçar a hipérbole, eu coloquei a nossa equação que a gente vai esboçar, e aqui do lado eu coloquei a equação geral, para a gente conseguir identificar os principais elementos. Eu já deixei tudo preparado aqui para a gente não gastar muito tempo. Então, pela equação, a gente já consegue perceber que o centro vai ser no 0, 0. O eixo focal, a reta focal vai ser no eixo AY, porque o Y está do lado esquerdo da equação. E aqui embaixo a gente consegue identificar esses elementos. Ó, eu fiz A ao quadrado é igual a 64, então A vai ser 8. B ao quadrado é igual a 36, então B
vai ser 6. O C ao quadrado, a gente pode fazer C ao quadrado igual a ao quadrado mais B ao quadrado, e o C vai valer 10. A excentricidade calculei para saber se realmente seria uma hipérbole, então eu fiz C sobre A é igual a 10 sobre 8, nossa excentricidade deu 1,25, então realmente é uma hipérbole. Aqui do lado eu calculei os focos, como a gente já falou nos slides, focos numa hipérbole com a reta focal no eixo AY, a gente calcula dessa forma. F1 é igual a 0, menos C, a gente achou os focos 0 menos 10, e depois 0 mais C, 0 e 10. Os vértices focais, 0 menos A, a gente achou 0 menos 8, e 0 mais A, a gente achou 0 mais 8. Agora aqui do lado, a gente só falta botar os pontos na reta focal do eixo AY e traçar a hipérbole conforme ela interseçando o vértice focal, que seria nosso A1 e nosso A2. Ela vai ficar mais ou menos dessa forma. E aqui eu coloquei uma imagem do GeoGebra para vocês verem como realmente ficou no gráfico certinho. Então, gente, chegamos aqui no final da nossa aula e eu espero que vocês tenham entendido e sanado todas as suas dúvidas a respeito da hipérbole e da sua construção. Se vocês ainda estiverem com alguma dúvida, podem ficar à vontade para fazer elas pra gente, que a gente vai ter todo o prazer de responder elas para vocês e deixar tudo o mais claro possível sobre esse assunto. Isso mesmo. Então foi isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. E muito obrigada pela atenção. E é aquilo, né? Aplausos e nada de perguntas, por favor. Mentira, gente. Vocês podem perguntar que a gente vai responder, tá? Exatamente, gente. Isso mesmo. Muito obrigado por terem assistido. Espero que tenham entendido. Um beijo e tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Valeu!